Bom, Shabbat Shalom a todos vocês, bem-vindos mais uma vez, vocês também do vídeo. Muito obrigado aí pelo prestígio e que Deus continue os abençoando grandemente. Ok? Hoje, nosso novo lugar, nós estamos ainda em fase de adaptação, digamos assim, botando algumas coisas ainda em ordem. Ainda bem precário, digamos assim, mas já estamos na nossa nova casa, nosso novo endereço. E agradeço ao Senhor por ter nos abençoado, por estarmos já tomando posse daquilo que Ele nos prometeu e aquilo que realmente irá acontecer neste lugar, neste novo Ramacon, neste novo santo lugar, lugar dele mesmo, né? Então vamos lá para a porção de hoje, né? Que é Valer, significa ele vai ou ele andou, né? Que vai de Deuteronômio 31, de 1 a 30, a Oséias 14, de 2 a 10, e João, capítulos 18 e 19. Ok? Vamos lá? Primeiramente eu vou ler com vocês Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, para que haja aí para vocês uma meditação, né? Que muita gente busca a direção em Josué, quando falamos disso. E o Senhor nos traz aqui uma bênção grandiosa, principalmente quando estamos para adentrar na Terra Prometida, né? E trocar realmente um novo tempo onde o reino material e o reino espiritual se fundem e tomamos a posse daquilo que é necessário. Vamos lá? 31, 6, Deuteronômio. Sejam fortes e ousados, não temam nem se amedrontem por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, irá com vocês, ele não os decepcionará, nem os abandonará. Amém, Senhor, amém. Então, fica essa palavra para vocês, em nome de Senhor Jesus de Belém, né? Muitas vezes coloca Nazaré, mas é de Belém, ele nasceu em Belém. Então vamos dar nome ao que é de fato, né? Então vamos lá, Yeshua HaMashiach, nós te agradecemos por essa tua palavra tão forte, Senhor, porque nós temos que ser realmente fortes e corajosos, Senhor, para adentrar a todas as situações que se levantam, Senhor, nesses nossos dias, e também tudo aquilo, Senhor, que é desafiador, Senhor, para que possamos andar e vencer, Senhor, e sempre te dar honra e te dar glória. Que o Senhor venha, Senhor, a estender as tuas mãos sobre todos esses que estão nos ouvindo, Senhor, e assim restabeleça a tua paz, Senhor, mas revigora todas as forças, Senhor, tudo aquilo que eles necessitam, Senhor, para andar na tua presença e te dar a graça, honra e glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Bom, hoje estamos chegando perto aí de Yom Kippur, que vai ser na próxima terça-feira, o início, no final da tarde, né? O início da noite. Então, 25 horas aí de jejum, né? E total, água e alimentos, né? Então, nós estamos nos preparando já para esse tempo, né? E vai ser uma honra começar nesta casa aqui, já fazer essas primeiras maravilhas do Senhor, para que haja o resplandecer da face dele sobre a vida de vocês. Ok? E hoje nós temos aqui essa porção, ele vai, né? É a última, digamos assim, a penúltima mensagem de Moisés a todo o povo, né? Porque ele já está com 120 anos de idade e o Senhor já o chamou para dormir com os pais. A única mensagem que ainda vai restar é o que está na próxima porção, que é a porção Razino, que é uma canção, né, que muitas vezes as pessoas olham sem muito entender, mas ela fala muito do Senhor Yeshua, do Senhor Jesus, para aqueles que sabem realmente o que ela significa. Então ela traz muita informação sobre isso. Espero que vocês... que é o capítulo 32 de Deuteronômio, né? Que é a porção Razino.
E a última canção que ele nos deixa, e aí ele parte para a sua viagem final, digamos assim, encontrar seus pais. E nós temos aqui um contraponto, como nós sempre ensinamos, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde nós iremos ver que tanto Moshe, aqui, Moshe, Moisés, né, como Yeshua, aqui, nós vamos falar dos momentos derradeiros de cada um deles, tanto um como do outro. Moshe vai deixar, vai preparar o povo para uma canção. E aqui Yeshua nos dá uns ensinamentos. Essa canção é o rememoramento de tudo aquilo que eles atravessaram no deserto. E já estão prestes a entrar na Terra Prometida. E aqui, inclusive, se insere, né, que todo o ano, de cada 7 anos, se leria a Torá, ou seja, os ensinamentos desta lei de Deuteronômio, e seria escrito pelo rei, de forma manuscrita, este livro, para que toda vez eles pudessem guardar na memória tudo o que Deus ensinou durante toda a travessia. E mesma coisa aqui, se nós olharmos, Yeshua faz as mesmas coisas com seus discípulos. Mesmo andando sobre o sofrimento da prisão, da condenação e todas as situações que se levantaram, nós vemos uma grande diferença entre o reino celestial e o reino material. E aqui nós vamos abordar no dia de hoje realmente essas diferenças, para que fiquem claro. Vamos parar com um pouco de fantasias que às vezes as pessoas colocam, alguns ministros colocam, para que nós entendamos esse caminho e possamos realmente beber do cálice para atravessar esse caminho. O Senhor nos alertou que nós beberíamos do cálice. Naquele momento, não seria oportuno para que os discípulos assim fizessem. Mas nós hoje, entendedores, que já estamos aptos a beber desse cálice, precisamos realmente entender o que significa beber aquele cálice, para que verdadeiramente adentremos no reino celestial como cidadãos do reino de Deus. Ok? Vamos lá. Moshe, todo mundo se lembra que ele tinha que colocar o véu, porque ele resplandecia a sua face toda vez que ele falava com Deus. Ok? Quando ele voltava, então havia aquela necessidade dele cobrir o seu rosto, porque ninguém conseguia olhar para a face de Moisés. Então nós temos uma comparação como se ele fosse o brilho do sol, ok? Para lembrar desse tipo de postura. Só que tem um negócio, mesmo sendo beneficiado de falar com Deus, de ter toda aquela situação com ele, ele não entrou na terra prometida. Ou seja, ser um religioso, como muitos colocam por aí, não lhe favorece que você já tenha entrado no reino, não é garantia nenhuma, não tem favorecimento, não tem nada. Porque a obra vai sempre permanecer até o final do tempo. Você pode cometer um deslize no seu último segundo e você acabar perdendo a sua salvação. Moshe, nós sabemos, ele perdeu a sua travessia por ser desobediente. Um entendimento errôneo facilitou com que ele não atravessasse a terra prometida. Ok? Só que também nós tínhamos um grande problema. Se ele atravessasse a terra prometida, tinha acabado ali toda a história. Como se fosse o Messias entrando na terra prometida, ou seja, todos de volta para casa, como
a promessa para Abraão, Isaac e Jacó. E aí o que aconteceria? O povo não lutaria mais pelas suas próprias forças, porque o Senhor daria tudo. Ou seja, como ele mesmo, o Senhor disse, que vocês escolheriam os primeiros frutos e ofereceriam, mesmo sem ter plantado. Ok? Assim que entrasse na terra prometida, fariam isso. Nós lemos há poucas semanas atrás isso daí. E justamente nesse exato momento que nós estamos vendo, que as maravilhas que Moisés fazia, nos ensinam o seguinte, que por muitas vezes os milagres acabam atrapalhando do que ajudando. Que as pessoas ficam se debruçando atrás de milagres, quando em verdade elas têm que ter fé. O milagre tem que acontecer de uma forma como se fosse natural. Para aquele que tem fé, e realmente ele revigora o nascimento constante de todas as pessoas. Então não basta simplesmente chegar e falar, eu sigo uma religião tal, aquela da minha forma, do meu jeito de entender. Está errado. Está errado. Muitos quiseram fazer isso durante a travessia do deserto. Inclusive até falando que seria até melhor voltar para o Egito, para a escravidão, porque não suportavam andar sob a bandeira de Deus. Nós sabemos o quão difícil é carregar realmente, como Cristo mesmo fala, cada um carregue sua cruz. E isso daí nós temos que aprender bastante com esses dois, tanto Moisés como nosso Senhor Jesus. Eles nos dão uma aula justamente nesse exato momento que eles partem, são os últimos ensinamentos, e eles partem em paz. E depois, logo em seguida, Moisés, nesse mesmo ato, aqui, ele consagra Josué na frente de todo o povo. E assim, delega a ele, conforme orientado por Senhor, o famoso ide e fazei o que é determinado ao Senhor. Então, essa forma de ser forte e corajoso já vem deste capítulo e só renova as esperanças lá depois no livro de Josué, onde Josué está perdido ainda com os líderes tribais e aquilo que vem fazendo, para que justamente não estavam aceitando, mesmo sendo passado pelo Moisés, sendo passado por todos, por todo o ritual, né, de honrarias, né, de delegações. E é assim que acontece. Muitas vezes você é consagrado a ministro e tudo mais, e muitas pessoas, mas aquele lá, imagina que ele é pastor, imagina que é diácono, imagina que aquele lá não sabe nem falar. Muitas vezes o mundo critica. São pessoas, o mundo faz de tudo para criticar. E por muitas vezes também você é abalado. Se você não tiver realmente fé e ouvir a palavra de Deus, o famoso ser forte e corajoso, você realmente tomba. Tomba e faz com que os outros tomem aquilo que é a tua bênção. Acaba não realizando o que deve ser realizado, e outros se atropelam e fazem do jeito que querem o mundo. Deu para entender? Beleza. Então, por outro lado, nós temos aqui Yeshua, que ele nos faz o seguinte: o objetivo de Moisés era nos fazer atravessar até a chegada da terra prometida, porque essa é a promessa de Deus ainda no Egito. Ok? Ainda lá em, como é que chama lá? Em Midian. Porque ele ainda estava lá com o seu sogro, quando ele recebe o chamado. Você vai libertar o meu povo e vai conduzi-lo à terra prometida, à terra de Abraão, Isaac e Jacó. Ok? Então, ou seja, nós temos todo um caminho. O objetivo é conquistar a terra prometida. Então, ou seja, essa missão não é somente dos israelitas, é nossa. A partir do momento que nós estamos falando de uma descendência de Abraão, Isaac e Jacó, Cristo é da descendência
de Jacó, através de Pérez e através de Judá. Ok? Nós sabemos disso daí. Então o objetivo é chegar do outro lado. Acho que alguém já escutou isso, né? Conquistar a terra. Essa caneta está ruim. A terra prometida. Só que o que é conquistar a terra prometida? Não é simplesmente um pedaço de terra. Não é isso. Conquistar a terra prometida envolve entre você conseguir o reino celestial, que é isso que eles passaram 40 anos sendo doutrinados, ensinados, capacitados, né? E o reino terreno, físico. Ok? Essa é a conquista da verdadeira terra prometida. Isso nos faz memorar da seguinte forma: quando Cristo ele fala na sua ressurreição, ele vai fazer o quê? Ele vai habilitar para nós a vida eterna. Não se esqueçam que quando ele morre, a primeira ação de Cristo é ir aos mortos, descer à mansão dos mortos, para o quê? Ressuscitá-los. Tanto que está aí testemunhado na própria Bíblia, que causou caos na cidade de Jerusalém. As pessoas viam os ressuscitados andando pela cidade. Está lá, escrito na Bíblia. Caiu o maior caos. Quem provocou isso? O próprio Senhor. Ressuscitando aqueles que tinham morrido. Ok? Então nós temos aqui uma colocação que a gente precisa ensinar muito bem, nesse sentido, e caminhar para o bom ensinamento. Toda a nossa conquista de terra prometida não é tipo, eu fiz a boa ação, morri e vou para o céu. Parou. Você tem que entender que você tem que conquistar a terra prometida. Como a própria palavra de Deus disse, o reino de Deus é conquistado ao quê? A força. Não é tipo, vou orar e tal, e Deus vai me perdoar. Sabe aquelas conversas fracas, que a gente já está cansado de ouvir por aí? Não, exige força, exige realmente uma dedicação. Você precisa brigar por isso, pelo teu acesso ao reino. Então nós temos aqui duas medidas, que é Moshe e Yeshua, que fazem com que nós alcancemos esse tipo de situação. Por exemplo, no capítulo 31, aqui de Deuteronômio, a nova geração não participou do Sinai. Nós sabemos que todo aquele que saiu do Egito, somente 2 chegaram do outro lado. Josué e Caleb. Somente esses 2. O resto não chegou do outro lado. Ok? Então nós temos o quê? Uma troca de geração nessa travessia dos 40 anos. Certo? Então essa geração da troca não presenciou aquele evento do Sinai. Das tábuas, de ver a labareda no fogo, como é que se diz, a montanha flamejante. A nova geração que está entrando na Terra Prometida não viveu esse momento, mas ela vivia ainda sentindo a presença daquele momento, porque ainda era palpável. Mesmo depois de gerações, era palpável toda a manifestação do Sinai. Ok? Então é uma geração que vai entrar na Terra Prometida com o Sinai ainda dentro deles. A sensação do Sinai. As leis ainda eram vivas dentro de cada um deles, dentro da Terra Prometida. E nós sabemos, pela própria história de Israel,
que mesmo depois disso, fazendo a conquista, conquistando a terra prometida, no final da jornada de Josué, ele conquista, né, a sua batalha e tudo mais, ele entrega a Israel, ao povo, conquistando de fato a terra prometida. E assim ele descansa do Senhor. Ok? Então nós temos a partir daí, como houve a própria revelação de Deus para Moshe. Tipo, é um povo que vai me abandonar. O povo se abandonou a Deus e ocasionou as diásporas que nós conhecemos. As diásporas da Babilônia, as diásporas dos persas, depois a diáspora romana. Então nós sabemos de tudo isso daí, onde eles se afastaram de Deus. Ok? Então a pior que nós temos aí, da Nabucodonosor, que houve aprisionamento de pessoas, ainda mais de meninos, né, que tinham já a direção de Deus para revelar aquilo que era necessário de voltar para casa. Ok? Nós tivemos aí a destruição de templo e muitas outras coisas mais que aconteceram porque o povo se afastou. E era um povo que trazia todas aquelas maravilhas, tanto do Egito como a do Sinai. Presenciaram aquilo, mas ainda estava enraizada nessa nova geração todas essas maravilhas. E aí se perdeu através dos anos. E aí vem o nosso Salvador, Yeshua, o nosso Messias, reconectar a todos nós isso daí. Enquanto muitos dos sacerdotes se preocupam com o físico, o reino físico, a maravilha do templo, o tamanho, a proporção, Cristo mesmo falava com seus discípulos, não ficará pedra sobre pedra, porque não é isso que interessa. Porque hoje é chegado a vocês o quê? O reino de Deus, o reino celestial. Uma vez que o reino material vocês já estão habitando, aonde Deus determinou. Nós estamos hoje aqui, nesse lugar, porque Deus determinou que nós nascêssemos aqui, falássemos essa nossa língua, aprendêssemos essa cultura, para quê? Para que nós entendêssemos a linguagem de Deus e pudéssemos, através da nossa própria cultura, ensinar o que Deus tem. Se Deus quisesse que nós falássemos como os ingleses falam, como os Estados Unidos, nós teríamos que aprender a cultura lá, para justamente olhar e falar assim, essa cultura, o que está errado nessa cultura, para que entre a palavra de Deus com todo o poder. Ok? Então nós temos isso na situação. Então, o nosso Senhor, Yeshua, ele nos diz o seguinte, quando estava sendo condenado. E é aí que está a chave. O meu reino não é deste mundo. Ou seja, o mundo de Yeshua é o reino celestial. Ele só veio ao reino terreno para produzir o quê? Salvação. Porque Deus já viu que nós nos perdemos. Cada vez que nós buscamos riquezas materiais, nós estamos fazendo o quê? Criando o princípio da idolatria, nos afastando de Deus. É claro que nós vamos buscar o conforto, vamos buscar o que é melhor para nós. Afinal de contas, nós também temos o nosso caminho da dignidade. Mas não fazer dela o objetivo principal de tudo. De se matar de trabalhar, de se endividar, de uma série de outras coisas mais, que não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. Somente a afastamento de Deus. E aí o que acontece? Todos entram numa diáspora, onde ficamos vulneráveis ao que o mundo deseja. Então nós temos aí um sério problema que nós precisamos começar a equacionar no mundo. No capítulo 19, daqui de João, nós podemos ver lá na discussão, essa discussão com Pilatos traz muita informação
que às vezes as pessoas passam batido e a gente prefere revelar algumas coisas que Deus nos dá, para que a pessoa comece a puxar o fio, né? E comece a desenrolar pessoalmente esse novelo aí. Nós podemos dizer que é o seguinte: o mundo tem poder. Não adianta dizer, ah não, o mundo não tem poder, só Deus, aquele... Vamos parar com a demagogia barata. O mundo tem poder. Mas qual é o poder do mundo? Analisando a conversa com Pilatos, ok? Ele tem poder para julgar, para condenar, para executar e principalmente matar. O que mais nós temos hoje no mundo? Hoje, no mundo. Como é que você mostra poder no mundo hoje? Eu gosto de uma frase, que foi num filme, inclusive. Quer saber quem manda? Segue a caneta. Todo mundo sabe quem é o filme que eu estou falando. Mas verdadeiramente, neste mundo, é o poder da caneta. Porque lá essa caneta, ela manda julgar, condenar, executar e realmente matar. Ok? Ela é juiz, júri, julgador, tudo. É o que nós temos hoje no mundo. Este é o poder do mundo. Então Pilatos está representando naquele momento, naquela conversa com o Senhor, o que nós temos. O que o mundo é no mundo de hoje. Um julgador, um executor, um condenador. Você já percebeu que você pega, fala algum palavrão, vai? Até mesmo aí, numa das entrevistas aí, o nosso presidente falando um dos palavrões aí, né? Não vamos repetir aqui, obviamente. Mas todo mundo, mas é um cristão, não pode falar isso. Já entraram a condenação. Já entraram condenando. Não perdoaram. Entraram pelas mídias sociais e já condenaram. Nossa, um presidente, aquele negócio, ele precisa ter um comportamento. As pessoas já começaram a condenar. Ou seja, nem mais o direito de poder se expressar você pode. Você não pode falar o que você pensa. Você não pode dar uma desabafada. Eu não sei como é que é no escritório de psicologia. Se lá pode ou não pode falar, eu também tenho que manter o respeito. A doutora aqui está falando que sim. Então, lá o pessoal pode ficar à vontade, né, doutora? Então tá bom. Obrigado aí. Então é o seguinte, pessoal. Nós estamos vivendo hoje o que nós temos aqui. No capítulo 19. Pilatos faz tudo isso daí e conversa com quem? Eu tenho o poder para te soltar se eu quiser. Mas todos aqui estão te falando que você é culpado. E eu não vejo culpa em você. Pilatos poderia fazer o que ele quiser, era só chegar, como no dia de hoje, dar a famosa canetada e resolvia tudo. Ok? Mas ele foi chamado a um brio. O senhor está traindo o imperador? Por acaso? Se o senhor não quer condená-lo, então o senhor é contra o imperador, porque ele está se dizendo que é rei. E o único rei que os sacerdotes conhecem é o imperador César. Não o governador Pilatos. Pilatos então fica naquele negócio. Ei, antes ele do que eu, né? Então já que é assim, então caneta o negócio. Executa. Ok? E lavo minhas mãos em cima disso. O que nós aprendemos dessa situação que nós podemos viver aqui? Quando você entrega o seu semelhante, ok? Por exemplo, nosso presidente, quando falou a bobagem, todo mundo já começou a condenar. Está fazendo o quê? Você está entregando o seu semelhante ao julgamento.
Você está expressando a sua opinião de julgamento, de julgador. Você sentou na cadeira de juiz. E se nós pegarmos o livro de Juízes, todos os capítulos, vocês vão ver, eles começam se afastando de Deus, no final do capítulo, todos os capítulos começam dessa forma, eles pedindo perdão para Deus por ter se afastado. Ou seja, tomar a posição de juiz, o próprio Senhor falou, quem julga é Deus. O julgamento tem que vir de Deus. Então nós estamos colocando o nosso semelhante sob julgamento, cada vez que nós imputamos contra eles qualquer coisa de julgamento. Nós estamos sentando na cadeira de juiz. Mas, apóstolo, o que nós podemos então fazer? Ensinar. A palavra de Deus diz: ame a teu semelhante, como a ti mesmo. Por acaso você gostaria que um erro seu, que as pessoas percebessem, virasse aí meme da mídia social? Esculachando com você? Seria legal isso? Isso demonstra seu amor ao semelhante? Ou você tentaria, edita lá, faz alguma coisa, abafa o caso. Não, escorregou, todo mundo tem direito de errar. Ok? Todo mundo tem direito de errar. Então, perdoa. Se fosse com você, você também queria que as pessoas, baixa a bola, tal, passa batida e tá tudo certo. Passa desapercebido, não dá valor para esse erro e tal. E ponto. Mas tem a conversa de amigo, de semelhante. Para quê? Ensinar. Pregar o evangelho é isso. Pregar o evangelho não é pegar a palavra de Deus, qualquer uma, dar uma leitura, e sair batendo no púlpito, gritando, babando, usando toalhinha aí, né, ungida, e uma série de outras coisas mais, e famoso, né, fogo para aí, né, fogo para cá, e não ensinar. Se te pegar cartas de Paulo, Pedro, Tiago, todas elas orientam a ensinar. Se você ensinou e não deu jeito, aí você repreende. Mas não julga. Entendeu a diferença? Então o mundo se baseia muito em ser inquisidor. Ele quer julgar, ele quer realmente fazer. Então eu te pergunto, se você é de Cristo, por que você está agindo como o mundo? Cristo, por acaso, te condenou dos seus pecados? Ou ele te abraçou, te envolveu, curou as suas feridas e esqueceu os seus erros do passado? Essa é uma pergunta que nós temos que começar a pensar. Porque o mundo, como eu falei, ele quer o poder. Qual é o poder do mundo? Matar. Ah, matar fisicamente? Mata a esperança das pessoas. Mata a vontade de viver. Causando desânimo, tragédias, brigas familiares. O mundo quer destruir realmente. Quer matar, roubar e destruir. O mundo, nós sabemos quem é o mundo. Quem é o príncipe desse mundo, nós sabemos. Nós sabemos disso. Está aí, na televisão, para quem quiser ver, todos os dias, em qualquer lugar. Até em noticiário nós vemos isso. Hoje nós vemos aí os famosos âncoras de noticiário sendo julgadores. Sendo julgadores. Não emitidores de opinião, mas julgadores. Começa a prestar atenção. No meu tempo, antigamente, no meu tempo, a
pessoa que vinha dar a notícia, o jornalista, ele dava a matéria como ela tinha ocorrido, sem emitir opinião. Os comentários eram nossos. Reunia os amigos, reunia a família e nós ficávamos conversando em casa. Hoje nós somos absorvidos por julgadores. As informações que nós temos hoje são de julgadores. Como se fosse tipo, nós tivéssemos que acatar o que eles, como juízes, determinaram que fosse daquela forma. O percentual de crescimento é esse e acabou. Não, mas veja bem, ai não, mas o crescimento real foi esse. Mas tá aí. Tá aí. Claro. Então o mundo, ele quer matar o ser humano. Ao contrário de Yeshua, o reino celestial. Qual é o objetivo do reino celestial? A vida. Não é isso? Porque a vida é preciosa para Deus. Até mesmo no sacrifício dos animais, ele fala assim, não beba sangue, porque no sangue tem vida. É isso? Olha o caminho e o carinho de Deus para com a vida. Então Cristo traz a vida, a vontade da conquista traz a morte. A conquista material traz a morte. Por isso que esse tipo de situação, da riqueza, o culto da prosperidade, que todo mundo fala por aí, aquele negócio todo, vai te levar aonde? A um patamar de reino terrestre. Um reino físico, não um reino celestial. Mas lá Jesus me abençoou, porque hoje eu tenho carro, tenho casa, tenho isso, tenho aquilo. Mas ao mesmo tempo eu te digo o seguinte, cadê seu amor ao próximo? Porque Cristo ensinou, se te pedirem a roupa do corpo, você dá. Você está pronto para dar o seu carro, o seu imóvel, o seu ouro, tudo isso que Ele te abençoou? Você está pronto para isso? Ou você é o possessivo, como está aqui, conquistar a parte da terra, os benefícios da terra. Cristo já falou, meu reino não é deste mundo, então eu não tenho que me preocupar com este mundo. Eu tenho que me preocupar com as benesses do tipo assim, o que eu posso me aproveitar para ter que beneficia também o meu próximo. Hoje nós não pensamos mais em sentido de comunidade. Pensamos mais em individualidade. Já percebeu? O cara acabou de criar um telefone novo aí, de última geração, via satélite, aquele negócio todo, para o preço do... Não, porque minha inteligência, minha capacidade, aquela coisa toda. Isso é para benefício de todos? Custa. Você ganha só um pouquinho. Porque você tem que sacrificar seu irmão. Por que um carro hoje, no Brasil, mesmo os chamados importados no Brasil, me perdoe o Fernando Cor, mas eu vou usar a mesma frase. Os carros do Brasil são umas carroças. Vamos ser sinceros. Não dura nada. Não dura nada. Só tem recall atrás de recall. Olhem só que toda semana tem alguma coisa de recall na televisão, nas mídias ou nos avisos por aí que eu estou sabendo. E não é uma marca específica, são várias. Tem celular dando recall, tem um monte de coisa dando recall. Se a pessoa está fazendo para que o teu próximo use, para ajudar o teu próximo a usar, mesmo que você ganhe alguma coisa por isso, mas você não precisa explorar o teu próximo e nem fazer o equipamento dele também dar problema.
Se você é de Cristo, você não vai enganar teu próximo. Ok? Está claro até aqui, pessoal? Então, o objetivo é o reino celestial. Esse é o grande caminho que nós temos que começar a ir desmembrando, né, pouco a pouco na nossa vida. Eu sei que às vezes uma pregação dessas, muitas vezes cria um impacto muito grande e às vezes as pessoas até fecham os ouvidos para isso. Mas se você está buscando realmente a tua salvação, a tua liberdade espiritual, realmente ter poder, não esse poder do mundo, que Deus nos prometeu, o poder celestial, para expulsar realmente o que é necessário, curar, fazer maravilhas. Isso não é o poder da terra, mas sim poder celestial. Para quem quer interagir com esse poder de verdade, precisa viver como Cristo, ser um imitador dele. Como ele mesmo fala, aquele que me ama, segue as minhas leis. Esse é o caminho verdadeiro. Esta é o grande caminho que nós temos para entender, por exemplo, quando Pilatos fala, pergunta para Cristo, o que é verdade? Filosoficamente dizendo, né? Porque verdade somente pela parte filosófica que a gente pode responder. Ó. Filosofia, o que você quer viver? Qual é a verdade? A forma que você quer viver. Você quer viver para o reino deste mundo ou para o reino de Deus? Essa é a pergunta. Meditem, reflitam. Deus está dando a oportunidade do famoso arrependei-vos. Essa é a grande mensagem que Moshe ensinou aqui, de uma forma até polida, mas Cristo já foi de uma forma mais incisiva, porque os tempos estão chegando, e agora não adianta mais discursinho bobo. Enquanto você está pensando em ter seu carro novo, sua prosperidade aí, riquezas, o tempo está se aproximando. E você realmente está salvo? Se o próprio Moisés, que reluzia a face, o brilho de Deus, não entrou na terra prometida, onde lá tinha o reino físico e o reino celestial, imagina nós, meros pecadores. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, te agradecemos, Senhor, pelos teus ensinamentos, pela tua palavra, Senhor. Leva-nos em paz, Senhor, e dá-nos, Senhor, a todos esses que tiveram até agora, até aqui, Senhor, na tua presença, Senhor, clamando a ti pela tua direção. Encha agora, Senhor, cada um deles, meu Pai, com o teu Espírito Santo. Toca, Senhor, renova as esperanças, Senhor. Faça, Senhor, com que eles realmente saiam do lugar comum e abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Shabbat Shalom a todos vocês.